Hoje vamos para a nossa segunda aula da nova revista, né? Creio que na semana passada iniciamos os estudos nessa revista sobre os deuses fake, ídolos antigos, desafios atuais, né? Uma revista que vai tratar de um assunto muito sério, que seria a idolatria, né? Um pecado devastador, que nós vamos então passar essa temporada estudando sobre isso. E na lição de hoje em questão, nós veremos algo muito forte, que seria a prostituição cultural. Olha que forte, né? Idolatria como sedução e adultério espiritual, tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. E a aula vai girar em torno de Números 25. Então, se você quiser acompanhar Números 25, a gente vai caminhar pelos textos para a gente entender, né, a história aqui. Em Números... Alô? Em Números 25... Alô? Vamos ver uma história aqui, tá? Do povo de Israel. Mas é importante nós contextualizarmos o que está acontecendo aqui, afinal, em Números 25. Lembre-se de que o povo de Israel foi tirado do Egito, tá? Eles estavam caminhando rumo à terra que Deus havia prometido, pela liderança de Moisés. Era para ser uma jornada curta de alguns dias, mas por conta daquela murmuração, a desobediência, as reclamações, essa jornada curta se tornou uma jornada de 40 anos. E nesse período, no deserto, eles viram muita coisa, aprenderam muita coisa, ou talvez nem tanta coisa assim. Foram 40 anos e eles viram realmente o juízo de Deus diante deles, o castigo, a ira de Deus, como também viram a misericórdia de Deus nesse tempo. Aqui em Números 25, eles estão no último acampamento antes de chegar finalmente à Terra Prometida. É o último acampamento. Já tinham passado por muita coisa até aqui, né? Já estavam na reta final, concluindo essa jornada. Mas aí, em Números 25, vai nos relatar algo bem triste, que é a queda, mais uma queda de Israel, quando eles se envolvem com as Moabitas. E não só se envolvem num relacionamento, mas como eles passam a adorar os deuses dos Moabitas. E isso foi uma afronta direta contra Deus. E Deus, mais uma vez, fica irado com essa situação. Ele envia uma praga ao povo de Israel, uma pandemia, que mata muita gente. Deus fala com Moisés e fala: Moisés, os líderes, né, que foram colocados para liderar, eles precisam ser executados. Isso é culpa deles. Então, Moisés fala com esses líderes. E esses líderes decidem, então, que iriam acabar executando os culpados. Mas o que vemos depois não é isso, é algo pior. Um desses líderes, diante de todos, entra na tenda com uma mulher moabita. Diante de todos, a presença de todos. E ali foi talvez a pior das afrontas. E então a Bíblia vai relatar que Finéias, que é o neto de Arão, pega uma lança e vai lá e elimina o casal, né? Elimina. Deus se alegra com isso. Deus se alegra com o zelo de Finéias. Deus fica feliz, inclusive a ira dele é cessada. A praga é cortada naquele momento. E a história que termina dessa maneira em Números 25. Tá? Mais tarde, vamos entender o porquê que houve esse envolvimento com o povo de Israel e as Moabitas. Mas, antes de chegar em Números 25, devemos lembrar que Balaão tentou amaldiçoar Israel. Ele tentou amaldiçoar Israel. Não conseguiu. Então, agora, em Números 31, vamos ter
uma informação muito importante, mas muito importante mesmo. Deixa eu achar aqui. Números 31, 16, vai dizer uma coisa: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. Ou seja, os moabitas realmente se envolveram com os israelitas se envolveram com as filhas de Moabe. Mas tudo isso começou com um conselho dado por Balaão. Ou seja, Balaão teve o seu envolvimento, teve a sua culpa nisso aqui, tá? Isso é importante, guarde essa informação, né? Ou seja, houve um plano ali por trás de tudo isso. Não foi algo por acaso, um pecado que ocorreu por acaso. Meio que foi planejado. Tipo, se não podemos amaldiçoar, então vamos corrompê-los, não é? Foi arquitetado tudo isso. Isso é muito sério, isso é muito sério mesmo. Porque muitas vezes a gente pode até acreditar que o maior perigo para o cristão possa ser as perseguições, né? Alguns podem até acreditar que o maior dos perigos à fé cristã seria a perseguição, aquela afronta direta. Mas a Bíblia mostra repetidas vezes que o maior risco não é nem o ataque que vem de frente conosco, é a sedução. É um dos maiores perigos. É quando o povo de Deus se envolve com o inimigo. Aí temos um problema. O povo de Israel aqui em Números 25 não foi derrotado numa guerra. Alô, alô? 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 Então não foi uma batalha que trouxe a queda desse povo, né? Não foi a espada, o ódio, a perseguição, não foi violência que trouxe a queda aqui. Isso é assustadoramente atual. Isso é muito atual. Você não pode dizer que o seu perigo hoje é com que alguém venha com uma espada e te persiga. Nós não corremos esse tipo de perigo aqui no nosso contexto, né? Ninguém aqui é perseguido de forma frontal, de forma direta, né? Não. Mas o perigo aqui é tão assustador quanto, porque hoje nós somos tentados muitas vezes a dividir o coração. Isso é pior ainda, né? Não é nem a espada. É quando a tentação chega e quer dividir um espaço no coração. É quando um ídolo quer assumir um espaço no coração. E isso é assustador, né? Hoje somos tentados a misturar a nossa fé. Esse que é o perigo nessa geração. Então, você provavelmente pode observar ao nosso redor que está acontecendo isso, essa adaptação da fé, né? Uma fé que cabe dentro da cultura, uma fé que pode aceitar tudo, pode aceitar qualquer coisa, qualquer ideologia, qualquer teologia, uma fé adaptada. Isso é pior do que qualquer perseguição, pior do que a espada e o sangue derramado. É quando o povo de Deus se mistura e divide o coração com os ídolos dessa geração. Então isso é realmente, tem um nome, tá? Isso tem um nome, que se chama adultério espiritual. Nós vamos ver por que é adultério espiritual. Mas antes eu quero saber se até aqui existe alguma dúvida, algum comentário. Tudo tranquilo? Então, mantenha a Bíblia aberta, lá em Números 25, que vamos seguir por lá. Vamos seguir por lá. Tá? Lá no versículo 1 e 2 de Números 25, está escrito assim, ó: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidaram aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Então aqui, né, no início de Números, vamos ver que o povo teve esse envolvimento
com as moabitas. E esse envolvimento não se limitou apenas a uma questão no envolvimento de relacionamento, algo sexual, foi pior ainda. Estamos falando de que eles se prostraram diante dos deuses das moabitas, comeram dos sacrifícios, ou seja, realmente adoraram a outros deuses. Então, primeiro veio esse relacionamento, em segundo lugar aconteceu a idolatria. E isso é meio que um padrão que nós podemos encontrar na Bíblia, tá? Aqui a prostituição não é apenas física, não é a parte física somente, também é espiritual, cultural e religiosa. É uma prostituição que envolve todas as faculdades do homem. Elas não apenas dormiram com as mulheres moabitas, também participaram dos cultos pagãos, né? Comeram dos sacrifícios e se curvaram daqueles deuses. E isso sim é um tipo de adultério espiritual. E Deus sempre trata a idolatria como um adultério na Bíblia, tá? Por exemplo, lá em Oséias, Deus manda Oséias se casar com uma prostituta para simbolizar Israel. Olha que coisa, né? Que pesado isso. Para simbolizar como Israel é retratado ali como uma mulher prostituta, que se entrega a qualquer Deus por aí. Em Jeremias 3,20 diz: como a mulher que trai um marido, assim vocês me forem fiéis. Olha como Deus lida quando o povo dele divide o coração. Tiago 4, verso 4, ele escreve: adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não é, nós estamos falando aqui de um tipo de pecado acidental, é uma afronta direta, é um adultério, é algo consciente, é uma escolha. Não estamos lidando aqui com nenhum erro doutrinário. Lembre-se de que o adultério é uma quebra de aliança, né? Uma quebra da fidelidade. Assim como num casamento existe essa aliança que não pode ser quebrada de jeito nenhum, a aliança que Deus fez com o povo de Israel também não poderia ser quebrada, ela devia ser honrada. Da mesma maneira como na nova aliança, a igreja é chamada de noiva de Cristo. E nós, como partes desta igreja, devemos ser fiéis a Jesus Cristo, né? Devemos honrar essa aliança. Então, quando o povo de Deus é seduzido pelas paixões deste mundo, quando o povo de Deus abre o coração para os ídolos, então não é exagero quando Deus lida com um caso chamando de adultério. É realmente a palavra correta, adultério. A idolatria pode ser chamada assim de adultério. Tá? É uma aliança que foi quebrada, uma aliança que não foi honrada. Com certeza é adultério. Tá vendo? Então isso é muito forte. Tá? Não é algo que passa despercebido. Na verdade, nada passa despercebido diante de Deus. Mas esse é um pecado que é uma afronta direta. Hoje, ninguém aqui para se prostrar diante de uma estátua de Baal. Ok? Mas os deuses podem até ter mudado de nome, mas não de função. Esses deuses continuam tão presentes na nossa geração, como, por exemplo, os ídolos de hoje podem ser o sucesso, as redes sociais, né? A busca por prazer, a aceitação, o dinheiro, a influência, pessoas que idolatram animais, ou a própria autonomia. Nossa, mas tem tanta possibilidade de ídolos nessa geração, é tão fácil cometer o pecado da idolatria, porque no final das contas basta algo ocupar o espaço de Deus no coração do homem e pronto, ali está a idolatria. É um pecado fácil de se cometer, não precisa se esforçar, não precisa sair de casa. Apenas deixe o seu coração assumir dali. Deixe ele escolher o que lhe agrada e pronto, a idolatria já acontece. Isso é bem sério, né? Isso é bem sério. Por exemplo, quando uma pessoa escolhe mentir para não perder o status ali, é uma idolatria da própria imagem, tá? Ela prefere, né, manter a própria imagem do que honrar essa aliança. Quando alguém escolhe pecar só para não ficar sozinho, é a idolatria da aceitação. Sabe aquela pessoa que quando está diante dos grupos e das massas, ninguém sabe que é cristão? Ela tem medo que descubram, senão a aceitação vai embora. Ora, é uma idolatria da própria imagem. Ela se acha até mesmo superior a Deus.
quando alguém escolhe desobedecer a Deus para lucrar. É a idolatria da prosperidade. Ela está por toda parte. Lamentavelmente, é fácil de ser praticada, né? Isso é a prostituição cultural. É quando você troca a fidelidade por conforto. Quando você quebra a aliança para fazer o que te convém. Essa é a prostituição. Olha, isso é pesado, né? É pesado e bem triste também. Até aqui alguma questão, algum comentário? Forte, hein? Mas isso realmente deve ser refletido. Deve ser, né, um motivo de reflexão para nós. Pois bem. Isso é sério. Vamos ver um personagem aqui, Balaão. Balaão que teve um papel fundamental nessa queda de Israel. Lembre-se que Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Tentou. Não deu certo. Mas ele teve um papel crucial ali nessa queda. Tá? Lá em Apocalipse 2,14, não precisa abrir, é escrito assim, ó, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço. É uma das cartas de Jesus às igrejas, né, da Ásia. E nessa carta, ele diz, né, que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. O que isso significa, afinal? Tá? É um símbolo de um profeta que não confronta, de um profeta que tem medo de falar a verdade, um profeta que adapta conforme a cultura, que induz ao erro, inclusive. Né? Essa é a doutrina de Balaão. Tá? Tem isso aí. Exatamente. Né? Esse falso profeta, ele não vai chegar diretamente a dizer para você, vai dizer negue a Deus. Não é isso que ele faz. Mas ele vai te induzir a misturar a Deus. Isso é verdade. Isso vai acontecer. Isso acontece muito, né? Essa que é a estratégia. Não é sobre te confrontar para você abandonar a sua fé, mas para você fazer uma pequena adaptação na sua fé. Ali está a doutrina de Balaão, tá? Ninguém vai chegar e vai dizer, negue a Bíblia. Mas alguém vai dizer, vai colocar a prova. Será que tudo é escritura ou será que é parcialmente escritura? Ninguém vai dizer negue, mas vai dizer reinterprete, veja com outros olhos. Talvez não seja assim. Essa é a doutrina de Balaão, ela está espalhada por toda parte, né? No nosso contexto brasileiro, isso é muito perceptível. Ninguém aqui foi atacado com uma espada, né? Ninguém foi quase crucificado ou queimado numa fogueira. Mas é muito fácil de você ser induzido ao erro. Talvez não precise nem sair de casa, nas redes sociais.
Você abre o seu Instagram, por exemplo, e você vai ver ali já um falso profeta te induzindo ao erro, ensinando errado. Então é isso aí, isso está presente, né? Essa doutrina de Balaão está por toda parte. Que perigo, né? Que perigo. Aí entra a importância de nós sermos firmes na fé, de sermos atentos à palavra de Deus, né? Sermos zelosos diante das Escrituras. Porque realmente a doutrina de Balaão está por toda parte e foi essa doutrina de Balaão que trouxe a queda de Israel, que fez com que eles perdessem o zelo pela lei de Deus e que se envolvessem nessa prostituição. Essa que é a doutrina de Balaão. Tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com isso. Ok, eu vou avançar mais um pouquinho. Alguém quer falar? Alguma dúvida? Esse é realmente o secretismo religioso. Ele traz essa mistura, coloca elementos de outras religiões e tenta adaptar a fé cristã, né? Tenta fazer algumas adaptações conforme a cultura. E aí vira essa bagunça. Lamentavelmente, é assim mesmo. A maioria das igrejas brasileiras já se envolveram com isso. Isso é triste, mas isso é uma realidade. Realmente se entregaram a esse secretismo, não é? Fizeram essa mistura, essa adaptação. Vamos pegar um pouquinho dali, vamos pegar um pouquinho daqui. De tal maneira que você talvez muitas vezes não consiga nem identificar, né? Que tipo de igreja é essa? Será que realmente é uma igreja? Será que é um terreiro? Às vezes você até fica confundido de tanto secretismo que existe por aí. Lamentavelmente, né, isso existe, né? E está por toda parte. Vamos ver um outro personagem, Zinri, né, que é lá no Números 25, verso 6, está escrito assim, ó, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam a entrada da tenda do encontro. Olha que coisa chocante, né? Ele não teve nem o trabalho de esconder esse rapaz aqui, né? Esse israelita aqui. Não teve nem vergonha e nem temor, né? Ele entrou na tenda na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, à vista de todos. Isso significa o quê? Um tipo de normalização do pecado. Ah, normal. Todo mundo faz isso, né? Normal, acontece. É assim mesmo, né? Isso é fato. Hoje, por exemplo, o zelo é visto como um tipo de fanatismo. Se você for zeloso em determinados ambientes, você vai ser chamado de fanático religioso. Nossa, quer dizer que você não fala palavrão? Nossa, você não bebe? Não é? Você vai provavelmente ouvir isso em alguns lugares. Esse zelo
vai ser tratado como fanatismo. E a imoralidade, hoje em dia, é um tipo de troféu. Levantam a imoralidade como se fosse algo, um motivo de orgulho. A imoralidade está nas canções, como se fosse algo agradável. Está nos filmes, séries e novelas, como se fosse realmente algo bom. Os livros, né, exaltam a imoralidade. Porque esse personagem israelita fez aqui, né, não passa de uma sombra do que vemos hoje. A imoralidade é erguida, é um troféu. Olhem como isso é agradável. Olha só como eu sou imoral. É o que dizem por aí. A normalização do pecado. As pessoas realmente têm orgulho daquilo que Deus condena. Elas se orgulham daquilo que Deus abomina. Como que pode? Como que pode? Né? Zinri é o retrato dessa geração que diz, de forma indireta às vezes, eu sei que Deus não aprova, mas eu não me importo. Eu quero. Não é? Eu sei que isso é errado, mas está tudo bem. Vou fazer mesmo assim. Tá? Isso aqui não é nenhum tipo de fraqueza. Tá? Não estamos lidando com fraqueza aqui. Isso aqui é uma afronta direta. Uma afronta direta. Né? Esse tipo de pecado não é fraqueza e também não é ignorância. Tá? Tenho certeza que Zinri, esse israelita, já tinha ouvido os preceitos de Deus. Eu tenho certeza que ele já tinha visto exemplos de pessoas que sofreram o juízo de Deus. Não era um personagem ignorante, pecou porque não sabia, foi sem querer, foi um tropeço. Não é o caso aqui não, estamos falando de uma afronta direta, de alguém que sabe exatamente qual é a vontade de Deus e decide, de forma consciente, fazer o oposto. Esse que é o caso. É uma guerra declarada. Isso é assustador. É assustador. E o que vemos hoje talvez não seja tão diferente assim. É verdade que existem pecados que são consequência de tropeços, falta de atenção, são ofensas também. Mas existem pessoas que, mesmo com uma mente já iluminada pela verdade, mesmo conscientes do que é o certo e o errado, ainda assim planejam seus pecados. Isso é uma afronta. Isso sim é declarar guerra contra Deus. Mas, pois bem, temos que tomar muito cuidado, né? Esse homem realmente já sabia da ira de Deus. Ele já viu pessoas pagando o preço pela desobediência. E mesmo assim foi em frente com o seu pecado. Até aqui, alguma questão ou algum comentário? Só o pai vai estar falando. Porque, né?
Pois bem, é um fato. Esse zelo é necessário. Afinal, estamos falando da palavra de Deus. Não é para menos. Não é para menos. É uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, e um peso tão grande, que realmente deve ser zelado. Deve haver um cuidado muito grande ali. E é isso que a gente vai ver agora. É o zelo de Finéias, que foi esse que bateu de frente contra o mal. Esse teve coragem. Ele não aceitou, não ficou assistindo. Ele foi resolver a situação, não é? Lá em Números 25, 11, está escrito assim: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo não os consumisse. Lembre-se de que zelo aqui não é raiva. Tá? Zelo, na verdade, é um cuidado com a santidade de Deus. Né? Isso aqui é bom. Finéias não estava interessado em defender algum tipo de tradição ou costume. Tá? Não era o caso. Ele estava defendendo a aliança que deveria ser honrada. Uma aliança que estava sendo quebrada. Né? Esse que era o interesse de Finéias. Então Deus responde, né, de uma maneira muito positiva. Lá no versículo 12 e 13 ele diz assim, ó: diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele, dos seus descendentes, será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Então, é verdade que podemos até dizer que Finéias foi radical diante dessa situação, mas pela resposta que Deus dá aqui, foi necessário. Né? Deus aprovou, Deus gostou daquilo, foi necessário mesmo. Né? E muitas vezes o que falta por aí é realmente sermos radicais. Acho que essa é a palavra certa. Né? Quando o assunto é pecado, todo cuidado é pouco. Né? Quando o assunto é o pecado e os ataques de Satanás, realmente devemos ser zelosos, devemos ser radicais, devemos tomar todo o cuidado possível. E ser radical, né, o que eu estou falando aqui não é uma religiosidade cega, tá? De jeito nenhum, não é esse tipo, tá? Mas um zelo em relação à santidade de Deus, um cuidado muito grande no tocante aos preceitos de Deus, né? Temos realmente que tomar muito cuidado. Isso não é brincadeira, não é brincadeira. Na verdade, Satanás acaba usando das brechas, usando da liberdade excessiva para atacar o povo, não é? O exemplo que o Paiva deu, né? Para uma pessoa chegar aqui, pregar ou ensinar, não é do dia para a noite, chegou ali uma pessoa que se diz profeta, pastor, entra e agora ele vai ensinar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem garante que esse não é o que tem a doutrina de Balaão? Quem garante que ele não foi enviado por Satanás? Nesse momento entra o zelo, entra o cuidado, vamos examinar, vamos julgar segundo a Bíblia. Não é? Esse é um zelo, é um tipo de zelo que é necessário, com certeza é necessário, tá? Com certeza é necessário. Então, realmente, temos que tomar muito cuidado, né? Temos que tomar muito cuidado. E agora, no tocante à idolatria, né, aos deuses que tentam invadir o nosso coração, esse cuidado deve existir constantemente. A todo momento, nós somos tentados a dividir o coração com alguma coisa, qualquer coisa, né? Às vezes não é nem sobre limitar o uso do celular ou das redes sociais. Às vezes você tem que jogar seu celular fora se for preciso. Não é exagero não, tá? Se você perceber que isso aqui está te tirando da presença de Deus, seja radical. Se você perceber que isso aqui é um ídolo na sua vida, se livra. É muito melhor manter a paz com Deus. Muito melhor honrar essa aliança, tá? Não tem preço, nem precisa pensar. Faça o que tiver de ser feito, mas honre a Deus. Perfeito, né? Perfeito, é o que Jesus disse. Né?
Exatamente isso. Está vendo? Isso é sério, isso é sério. Isso é muito sério. Devemos realmente tomar bastante cuidado com qualquer coisa que tente assumir o espaço de Deus em nossos corações. Pois bem, já estou indo quase para o final. Quero saber se até aqui existe mais alguma questão. Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Né? Nem sempre a idolatria vai ser diante de um altar, de algum ídolo de gesso. A maioria da idolatria realmente ocorre aqui, lá no oculto, ninguém está vendo, mas ela está acontecendo, realmente. Isso é bem, por isso que a idolatria é um pecado bem assustador, devastador, e exige um cuidado muito grande, porque é um pecado fácil de ser cometido, muito fácil de ser cometido. Hoje, a sedução, né, a dividir o coração, vem por várias partes. Por exemplo, existem séries que normalizam aquilo que Deus condena. Isso pode sim fazer com que o ouvinte, o telespectador, acabe normalizando muitas vezes pecados dos quais Deus já condenou. Fazendo com que essa pessoa abra o coração. Mas será que isso é tão errado assim? Olha lá, eles fazem isso. Será que isso é tão pecado assim? Parece ser tão normal ali naquela série, naquele filme. É verdade. É verdade. Os ataques podem acontecer desse jeito também. Ou ideologias que tentam redefinir aquilo que Deus determinou. Tantas ideologias que tentam colocar um ponto de interrogação naquilo que já foi determinado por Deus. Começam a questionar, mas será que é assim mesmo? Será que existe só apenas 2 gêneros? Não pode existir mais? Não é? Existe esse tipo de ataque em relação àquilo que Deus já determinou, já decretou, e essas pessoas sempre tentam colocar um ponto de interrogação. Será? E se nós fizermos alguma adaptação? Eu acho que é só para aquele tempo. É só para aquele tempo antigo. Hoje não é mais assim. Essa é a sedução para você abrir o seu coração, né? Essa pressão social para você não ser uma pessoa radical, ela existe em determinados contextos. Por que você é tão radical assim, hein? Não precisa ser assim. Ah, para, é só uma bebida, toma. Olha, é só uma palavra. O que uma palavra pode fazer? Não é? Existe essa pressão social para você se igualar e se misturar. Cuidado com isso, né?
Ou até mesmo essa sedução acontece principalmente dentro de muitas igrejas. Não precisa ir para muito longe. Não precisa ir numa balada, numa festa. Em muitas igrejas, essa sedução para você abrir o seu coração e dividir ele com ídolos, está lá. Está lá. Quando pregam uma teologia que tira o arrependimento, nossa, parece ser tão agradável aos meus olhos, quer dizer, eu não preciso me arrepender. Né? Um evangelho sem cruz. Nossa, que evangelho interessante que estão pregando ali, eu não preciso sofrer. Uau! Isso seduz as pessoas. Elas abrem os seus corações para ouvir esse falso evangelho. Elas acabam até gostando da ideia de uma graça sem transformação. Nossa, quer dizer que eu não preciso me tornar aquela pessoa radical, eu posso, na verdade, conviver do mesmo jeito que eu sempre convivi. Elas se sentem tentadas. E muitas pessoas são capturadas por conta dessa teologia, desse falso evangelho, que faz a pessoa abrir o coração e dividir. Então, na verdade, as pessoas acham que estão dividindo o coração, mas o coração, na verdade, já está totalmente entregue a Satanás. Não existe esse negócio de dividir. É só uma expressão. Um coração realmente não é dividido, ele não pode ser dividido. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Não tem como dividir. Ora eu adoro um e ora adoro o outro. Ou estamos totalmente honrando essa aliança com Deus, ou estamos totalmente entregues a Satanás. Não existe meio termo nisso, isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Então, o perigo na igreja hoje não é nem a perseguição. A perseguição não pode destruir a fé das pessoas. Mas a assimilação, a aceitação dessas ideologias, isso pode destruir a fé de alguém. Ah, com certeza pode. Né? Lá em Romanos 12, 2, diz, não vos conformeis com este mundo. Não é? Não vos conformeis. Ou não tomem a forma deste mundo. Não aceitem os padrões deste mundo. Né? Não deixe o mundo te moldar. E isso é muito difícil, considerando nessa geração onde músicas, filmes, séries, livros, repletos de ideologias malignas, inclusive, estão tentando remoldar nossa mente. Não é? Por toda parte existe. Tem alguém, algum ataque ali tentando mexer na sua mente, para você começar a questionar, para você mudar o seu ponto de vista, não é? Para você mudar conforme a cultura. Principalmente nas universidades. Não posso deixar de falar disso. As universidades fazem esse trabalho, né, na maioria, esse trabalho sujo de tentar remodelar a mente de um jovem, de trazer uma série de ideologias malignas, de colocar à prova a palavra de Deus. Isso acontece. Mas a palavra de Deus já nos alertou, já nos disse, não vos amoldeis, não aceitem os padrões deste mundo, não se iludam, não abram o coração para essas coisas, né? Não normalizem isso. Né? O padrão que devemos seguir é o padrão bíblico, é a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Né? Isso sim, é o que nos interessa. Né? Pois bem, alguma questão? Algum comentário? É.
Triste, né? Mas a gente tem que orar bastante por cada jovem, né, cristão ali presente, para que Deus possa guardar o coração dessas pessoas, porque é fácil de se contaminar, fácil, né? É muita influência. Pois bem, vamos caminhar para o final já, mas eu quero trazer uma coisa interessante antes de finalizar, né? Em Números 25, nós vamos ver Israel fazendo uma coisa, quebrando a aliança, se entregando à idolatria, se entregando até à prática do adultério espiritual, provocando, consequentemente, a ira de Deus. E o resultado desse pecado é uma praga mortal, né? E aí surge Finéias, um personagem que vai agir em favor da santidade de Deus. Ele vai executar o juízo que a lei exige. Foi determinado por Deus que o salário do pecado é a morte. Ele consegue interromper a praga. E aí o texto diz que a ira de Deus foi desviada. Estão percebendo que Finéias fez algo que satisfez a justiça, restaurou a paz e salvou o povo da destruição? Foi exatamente o que aconteceu ali. Foi exatamente o que aconteceu ali. Finéias lida com toda essa situação usando uma lança, inclusive. Agora, quando falamos do Evangelho, Jesus fez a mesma coisa, só que com a cruz. Ele realizou essa obra de satisfazer a justiça de Deus também, de cessar a praga do pecado. Tudo isso por meio da cruz. Foi exatamente o que Finéias fez aqui, foi uma sombra do que Jesus viria a fazer de forma definitiva posteriormente, né? O que Finéias fez realmente trouxe resultado, mas parcial, né? Agora, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, um sacrifício que realmente conseguiu cessar a ira de Deus, um sacrifício que realmente pôde salvar o povo de Deus, né? E o que Jesus fez não apenas interrompe essa praga, mas ele remove a condenação. Jesus fez isso não porque ele matou um culpado, mas porque ele se colocou no lugar do culpado. Isso é mais forte ainda, né? Então, em Números 25, nós realmente podemos ver essa sombra dessa obra salvífica que Jesus realizou na cruz. A resposta de Deus à prostituição cultural é a graça. Ele resolve tudo isso com a graça. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é muito bonito, não é? Agora, lembre-se de que o pecado não é uma desculpa, ou a graça de Deus não é uma desculpa para prosseguirmos em pecado de forma alguma. A graça de Deus foi derramada justamente para que não sejamos mais escravos do pecado, para que não sejamos mais algemados pelo pecado, para que pudéssemos ser livres em Cristo Jesus, né? Então o Senhor Jesus realmente derramou da sua graça de tal maneira com que essa prostituição cultural e esse adultério espiritual fosse resolvido. E se Jesus fez isso, então tudo que temos que fazer é mergulhar nesse sangue e estar debaixo da graça de Deus. Sermos gratos a Ele porque Ele resolveu a situação que nós não poderíamos resolver. Ele cuidou de um caso que não estava no nosso alcance e perdoou e redimiu a sua noiva. Essa é a obra de Jesus. Ele redimiu a sua noiva, né? Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Eu vou concluir. Agora sim eu vou concluir. Alguma questão? Eu vou concluir.
com uma coisa que a revista trouxe aqui, eu estava lendo, ela trouxe a citação de Ruth, que era moabita. Ruth, inclusive, poderia ter continuado na idolatria, mas ela escolhe, lá em Ruth 1,16, ela diz: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Temos uma situação reversa aqui. Uma pessoa, agora, querendo seguir a Deus, querendo fazer conforme a vontade de Deus, ela é o oposto da prostituição cultural. Ela abandonou a cultura da qual ela conhecia, abandonou os deuses da qual ela servia e a segurança que ela tinha. Então ela se torna fiel a Deus. E o resultado é que ela foi honrada, ela entrou na linhagem de Jesus Cristo, né? Ruth, ela tomou uma decisão e seguiu até o fim. Seguiu até o fim. E é isso que deve ser feito. A Bíblia não trabalha com meio termos, né? Assim como já foi dito, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como servirmos ao Senhor Jesus Cristo se tivermos ídolos que ocupam nossos corações. Devemos honrar essa aliança, né? Constantemente honrar essa aliança. E que o Senhor nos ajude nessa batalha, né? Nessa luta diária. Porque todos os dias somos tentados a deixar um ídolo habitar ali. Todos os dias somos tentados a abrir o coração para esses ídolos. Que o Senhor Jesus nos ajude. Que Deus nos dê força. Precisamos de força, precisamos da graça, da sabedoria, de discernimento. Precisamos que o Senhor realmente nos auxilie nessa batalha diária. Senão, nós também abriremos o nosso coração para essas coisas. Precisamos de meditar na palavra de Deus e orar constantemente, não é? E para reflexão, a gente pode se perguntar: será que a minha fé ela está sendo moldada pela cultura ou pela palavra? O que tem ditado as regras da minha vida? É algo que deveria ser refletido, né? O que mais tem influência nas minhas decisões? Será que é Deus ou é a cultura que está influenciando a minha vida? Será que eu tenho ouvido algum tipo de Balaão por aí? Temos que tomar cuidado. Será que eu tenho tolerado aquilo que Deus já condenou? Precisamos refletir bastante, né, sobre o nosso proceder, sobre a nossa caminhada diária. Amém? Amém. Então, vamos se colocar de pé, vamos orar, né? Chegamos à conclusão de mais uma lição. E na semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos ver mais uma lição chamada Tirem o Mal do Meio do Povo, né? Muito interessante. Não perca a próxima aula. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma manhã que passamos na Tua casa, em Tua presença. Mais uma manhã que passamos aprendendo da Tua palavra, Senhor. Pai, guarde a Tua palavra em nossos corações, que possamos estar prontos e preparados para essa luta diária. Que a Tua palavra nos auxilie para que possamos fugir e correr do pecado, Senhor. Pai, guarda a Tua igreja, Senhor, dessa idolatria. Protege os nossos corações, para que não venhamos abrir os nossos corações para esses ídolos, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, nos auxilie a cada dia, que as Tuas mãos estejam sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito até aqui, meu Pai. Fica conosco nesse dia e que à noite possamos estar de volta em Tua casa, Senhor, para Te adorar, Senhor. Fica conosco, assim te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, amém, amém. Deus abençoe os irmãos.